Fala galera, tudo bom? Tio Uli aqui. Vamos para mais uma aula do nosso curso de Factor Investing e vamos adicionar mais um valuation aqui no nosso módulo de valuation. A gente já falou da Marco Polo, vamos continuar. Agora falando da empresa AES-Tietê. Para quem não sabe, a AES-Tietê Brasil é uma subsidiária da AES Energy, que é uma empresa americana que chegou aqui no Brasil em 99. E aí, a partir do processo de cisão, que é como se você arrancasse um pedaço de uma empresa e transformasse em outra, da CESP, das Centrais Elétricas de São Paulo, a empresa amealhou aí um portfólio de usinas hidrelétricas. E aí eu vou falar aqui alguns pontos, né, dessa empresa. Ela tem um parque gerador hidrelétrico com 9 usinas, ela tem 3 pequenas centrais hidrelétricas chamadas de PCHs. Ela tem as usinas hidrelétricas com uma concessão válida por 30 anos, ou seja, em 2029 esses contratos se encerram e a empresa tem que correr atrás de novos contratos aí para geração de energia, tá? Além do portfólio de hidrelétrica, a empresa também ela conta com usinas eólicas lá do complexo Alto Sertão 2. Esses aí possuem autorização para até 2047. E ela tem também um outro complexo de usinas solares, chamado Complexo Solar Boa Hora e do Complexo Solar Água Vermelha 2, que possuem autorização até 2051. Então, a empresa viu que essas concessões elétricas de bacias fluviais iriam se encerrar e ela começou a se mexer para tanto renovar o portfólio quanto diversificar esse portfólio com outras fontes de energia, porque o Brasil já passou por algumas crises hídricas e isso interfere diretamente no negócio da empresa, porque baixos reservatórios não geram fluxo suficiente de água caindo, e aí quando essa água cai, gira uma turbina que manda a energia para a linha de transmissão e é blay, beleza? Para quem não sabe também, a AES Holding Brasil ela é dona de 24% da AES Tietê. 35% restante pertence ao BNDES Par e à Eletrobras. Ou seja, se essa onda de privatização, de liberalização econômica que o Brasil tem implementado nesse último governo continuar indo para frente, a possibilidade é que a empresa possa ou ter um sócio privado de valor aqui, que vai agregar com algum outro tipo de competência, ou ela pode também aumentar a sua participação na STT, ou seja, pode haver uma oportunidade caso a empresa realmente esteja preparada para agarrar, beleza? Então, gente, vamos cair dentro dos números aqui. A empresa terminou aí o terceiro trimestre de 2019 com 7,8 bilhões de reais em ativos totais. E aqui a gente vai fazer a análise horizontal desses números. Então, caixa e equivalência perdeu um pouco de representatividade, saiu de 3,6% do ativo total para 1,99%. O ativo circulante também aumentou um pouco, passou de 21,3% para 23,1%. O que mais que é relevante aqui a gente falar? Não vou ficar falando tudo aí porque eu acho que não tem necessidade, tá? Aplicações financeiras aumentaram a representatividade dentro do todo. A empresa sempre foi uma pagadora de dividendos muito generosa, apesar do estatuto só exigir que ela pague 25% do seu lucro líquido. A empresa também ela participa do nível 2 de governança corporativa da B3, ou seja, ela ainda tem um pouco para avançar, mas caso haja aí um evento societário que mude o controle da empresa, ela tem preferência aí pelas cotas, beleza? Aqui o ativo não circulante ele se manteve muito estável em relação ao comportamento passado dele, representando aí quase 77% do ativo total. E aí quando a gente abre a parte do realizável a longo prazo, perdeu um pouco de representatividade, começou lá o período de 3 anos que a gente está analisando com 5,5% e hoje está em 3,5%. E o imobilizado é o que faz grande parte aí do ativo da empresa, tá? Muito dele está em operação,
Mas esse aqui é um detalhe importante que as pessoas aí que não conhecem muito de contabilidade têm que se atentar, que é o seguinte: a empresa está aqui registrando 383 milhões de reais no ativo imobilizado, só que esse ativo ainda não está gerando renda, ou seja, é uma imobilização em curso ainda. Então, na hora que a gente for fazer o ROIC, que é o Return Over Invested Capital, a gente vai excluir esses números, beleza, gente? Por quê? Porque ele ainda não está gerando retorno operacional para a empresa. Então, esses detalhezinhos aí, eles são importantes para a gente pegar a empresa e entender aí o panorama que ela está inserida, beleza? Vamos aqui ocultar um pouco esses números. Não, vou fazer aqui já a parte do passivo, porque aí a gente já começa a trabalhar toda a parte aí da análise vertical em outro momento, tá? O passivo, ele era muito mais concentrado no passivo circulante, isso foi diminuindo, houve também uma queda do número total de passivo circulante, era 1 bilhão e 800, passou para 1.560. Muito disso veio pela diminuição do total de empréstimos e financiamentos, que representava 15,6% do passivo total e hoje representa menos de 1%, tá? Vamos ver se isso foi uma diminuição da dívida ou se foi uma renegociação da dívida. Lembra, o importante é que você deixe a dívida o mais distante possível, tá, gente? A dívida ela tem que ser administrada, ela não tem que ser paga no final das contas. E aí, a gente chega aqui no passivo não circulante, representava 48% do ativo total, do passivo total em 2017, hoje representa 60%. Por quê? Porque o total de empréstimos e financiamentos passou de 2,5 bilhões para 4,1 bilhões, tá? A gente vê que muito desse valor aqui, ó, que é quase 1 bilhão de reais, ele foi transferido aqui para o passivo não circulante, que é o exigível a longo prazo, né? Então, aqui no primeiro ano, a gente já teve um aumento pesado do total de empréstimos de longo prazo. E aí, a gente também tem a participação do patrimônio líquido diminuindo em relação ao passivo total. Passou de 23,5% para 19,4%. Isso aqui é porque a empresa ela fez investimentos nesses parques eólicos e solares. Isso já vai gerar caixa bem rápido. E depois ela tem poucos investimentos a serem feitos, beleza, gente? Vamos dar uma olhada agora em como que essa análise de crescimento dessas rúbricas aconteceu. A gente vê aqui que o ativo circulante ele não cresceu nesse último ano. O que cresceu mesmo foi o caixa e equivalências. Mas isso é um valor pequeno aí em relação ao todo, beleza? O ativo não circulante cresceu por volta de 170%, não, minto, 1,6%. O ano anterior teve um crescimento maior de 13%. E aí a gente vê aqui o imobilizado, que é o que representa mesmo grande parte do ativo total, crescendo apenas 3% no último ano, tá? As imobilizações em curso crescendo aqui um ritmo acelerado, porque provavelmente os projetos estão entrando na fase final e aí você tem que acelerar mesmo o aporte de capital. Vamos dar uma olhada no passivo. A gente vai focar basicamente como que esses resultados do endividamento se comportaram, que foi o que realmente alterou bastante aí na empresa, tá? Então a gente viu aqui o total de empréstimos caindo 86% no ano passado e agora nesse ano mais 50%, tanto que chegou nesse número aqui de 70 milhões totalmente controlado, beleza? E aí os financiamentos de longo prazo explodiram mesmo, subiram 342% de 2017 para 2018 e nesse último ano aí ela só administrou, manteve-se aí basicamente inalterado. O patrimônio líquido, esse aí está estável nos últimos 3 anos. Lá em 2017 era 1 bilhão 560 e aqui hoje continua 1 bilhão 529. Mas a empresa nesse período ela pagou dividendos, então a gente tem que entender quanto que retornou para o acionista no final das contas, depois aí dos ajustes, beleza? Vamos dar uma olhada aqui agora nas margens da empresa. No final das contas a gente vai estar olhando isso, né? A gente vai estar olhando as margens dela.
Então, custo do produto vendido, ele representava 61% em 2017 da receita total. Hoje em dia, esse valor representa 61%. A gente vai ver por que e aonde que a empresa cresceu e aonde que ela não cresceu, beleza? Vamos aproveitar e também já pegar esses valores aqui do DRE e entender o crescimento desses números. Isso. Beleza. Então a gente vê que a receita cresceu 18%, de 17 para 18, mas nesse ano ela cresceu 3% somente. O lucro bruto foi de 36% da receita total, ou seja, ela teve uma margem bruta aqui de 36%, e o lucro bruto cresceu pelo segundo ano consecutivo na ordem aí de 7%. Uma coisa boa, já que cresceu mais do que a receita. Por quê? Significa aí que os custos cresceram num ritmo menor. Quando a gente olha aqui as despesas, a empresa quase não tem despesas, tá? Ela tem uma despesa operacional somente, que totalizou aí 6,9 milhões de reais, e conforme ela vai aumentando esses parques eólicos e solares, ela tem mais receita para diluir aí uma despesa que se manteve quase que fixa nos últimos anos, beleza? O EBIT gerou aí uma margem EBIT de 35%, margem EBIT de 35,9%. Isso aí já foi maior, foi 38% em 2017. E o crescimento do lucro operacional foi de 6% nos últimos 2 anos, tá? Quase um reloginho a empresa. Aí a gente chega na parte... Deixa eu aqui botar de amarelo, para as pessoas aí que não estão conseguindo ver tão bem, beleza? Parte do resultado financeiro representava 9% em 2017 da receita total negativamente e hoje em dia representa mais, quase 16%. Por quê? Porque a empresa aumentou o endividamento. Normal que isso aconteça, mas também teve uma diminuição das taxas de juros do Brasil e a gente precisa entender como que isso vai favorecer ou prejudicar a empresa no futuro, beleza? O lucro antes do imposto de renda, que representava 30% em 2017, caiu para 20% em 2019. Triste isso. Triste. E aí, vamos aqui, por último, na margem líquida da empresa, que são as operações continuadas. Era 20% e caiu para 15%, mas de alguma forma aí, o lucro líquido da empresa, o lucro das operações continuadas, cresceu 32% em relação ao ano passado. Vamos ver aqui esses valores. Era de 338 milhões em 2017, caiu para 226 milhões em 2018 e fechou em 300 milhões em 2019. Gente, então a empresa, dentro aí das suas características, ela continua estável aí no que quer dizer a respeito de fluxo, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui em depreciação. A depreciação dela é potente, 300 milhões, e talvez seja daqui que a gente tire aí a grande geração de caixa para financiar os pagamentos generosos de dividendos que a empresa tem feito nos últimos anos. Então, vamos dar aqui uma olhada nos indicadores da empresa. Vamos organizar todos esses números para a gente entender realmente o bicho que a gente está tratando aqui. Caixas e aplicações financeiras, a gente vai somar esses dois números, beleza, gente? O que a gente vai fazer? Vou pegar aqui, ó, caixa mais aplicações financeiras. Provavelmente essas aplicações financeiras, elas servem de lastro para aqueles projetos que ela está desenvolvendo, beleza? Vamos olhar aqui a receita da empresa também. Tende a crescer, né? Mas é importante que a gente entenda que essas empresas de concessões, elas têm um ciclo finito, diferente de outras empresas que a gente costuma analisar. Por exemplo, uma Alpargatas, ela tem direito infinito em relação a marcas havaianas. Então a gente pode tratar isso como um projeto infinito. Já as concessões, elas têm que trabalhar para renovar esses projetos, e aí, caso não renove,
pode haver o risco mesmo da empresa tomar grandes baques aí nas ações, tá? Já aconteceu isso com a CEMIG e a gente tem que ficar de olho nisso. Não é para tratar uma empresa como uma perpetuidade infinita não, beleza? Vamos calcular aqui algumas partes do passivo. A gente vai encontrar aí agora o patrimônio líquido, tá? Beleza. Vamos encontrar aqui o EBIT, que é o resultado operacional. O NOPAT também, que é o EBIT menos imposto de renda a pagar. Eu vou pegar a provisão, tá, gente? Porque eu não sei quão recorrentes são essas provisões aí de imposto, beleza? Peraí. NOPAT. Não, é isso aí mesmo. EBITDA. EBITDA é o EBIT mais a depreciação. Aí, ela tem um EBIT de quase R$1 bilhão. Empresa geradora de caixa forte. E aí o debit, o que vai ser o debit, gente? Vocês já aprenderam isso. É financiamento de longo prazo mais financiamento de curto prazo menos aplicações financeiras. Beleza? Então o endividamento está de alguma forma crescendo, mas crescendo de uma maneira consistente, tá? Não é para se preocupar. A gente também tem aqui as contas financeiras da empresa. Prejuízo financeiro aí de 317 milhões. A gente tem o EBIT sobre o ABS disso aqui, que é um ICR de 2,25, tá? É importante também lembrar que a empresa ela tem alguns dispositivos de endividamento que protege os credores, ou seja, se ela chegar numa relação de 3,85 de geração de caixa em relação às suas obrigações, os credores eles têm direitos aí sobre os ativos da empresa, tá? Depreciação sobre permanente é importante para a gente entender como que está sendo a taxa de depreciação dessa empresa, beleza? Vamos aqui pegar então o ABS da depreciação. Não, esse aqui eu vou fazer o seguinte. Vou pegar a depreciação aqui sobre compra líquida de ativos permanente, beleza? Isso aqui a gente vai botar ABS, porque como é uma saída de caixa, ali fica um número negativo, perde um pouco o sentido do que a gente quer, beleza? Vamos entender agora então o capital de giro. O capital de giro é o ativo circulante menos o passivo circulante. A necessidade de capital de giro, ela vai ser o que, gente? Ela vai ser o ativo circulante menos caixa, menos aplicações, menos só isso, tá? Me perdi, foi mal. Ativo circulante menos caixa, menos aplicações, fecha parênteses. Passivo circulante menos total de empréstimos e dividendos a pagar. Beleza? Saldo de tesouraria, o que é? Capital de giro menos necessidade de capital de giro. E o ativo econômico é o que? É a necessidade de capital de giro mais o ativo não circulante menos imobilizações em curso.
Beleza? Isso aqui vai gerar uma coisa que a gente ainda não viu junto, tá, gente? Que é um ciclo financeiro negativo aí, consistente, tá? Ou seja, o crescimento da STT ele é financiado pelos próprios usuários, ou seja, se aumentar muito a demanda por energia, a empresa ela vai gerar valor para os acionistas, porque ela ganha com isso, beleza? No caso aqui, ela recebe até 6 meses adiantado o dinheiro em relação aí ao capital de giro. Vamos entender a taxa de crescimento? Primeiro a gente vai entender o payout. Na verdade, eu vou pegar os dividendos sobre o lucro líquido. E a gente vai ver que o payout da empresa às vezes supera os 100%. Vamos pegar também a alíquota efetiva de IR que a empresa tem pago. 25%. E a fonte de longo prazo, ela está muito bem equilibrada. E a gente vai ver isso através do quê? Total de empréstimos e financiamentos de curto prazo sobre total de empréstimos bruto, beleza? E aí a taxa de crescimento é o quê? 1 menos o payout vezes o retorno sobre patrimônio líquido. A gente ainda não chegou ali, espera aí. Então a gente tem aqui a fonte de longo prazo cada vez sendo menos relevante no curto prazo, né? Sendo mais relevante no total, quer dizer. Vamos calcular o equity da empresa. O equity da empresa vai ser o seguinte. Tiet 4 Yahoo Finance. Então, a empresa está com valor de mercado de 5 bilhões 352. A relação de debit equity está assim. 55, quase que metade. Aí, saldo de tesouraria sobre necessidade de capital de giro, bem confortável. A liquidez corrente, que é o ativo circulante sobre o passivo circulante, também mostra uma empresa aí que não está desconfortável com isso, tá? Liquidez seca é o ativo circulante menos o estoque, que no caso ela não tem porque não dá para estocar energia, sobre o passivo circulante. Isso aqui a gente não precisa, tá? E aí, de novo, a gente vai calcular aí margem bruta, mas aí para ficar bonitinho, onde a gente precisa. Margem operacional é o EBIT sobre a receita. Margem líquida, tem aí a margem líquida. A margem EBITDA também, a gente consegue tirar exatamente daqui, do próprio quadro de indicadores. Então a gente vê a empresa aí que ela corre pouco risco de dar prejuízo devido às altas margens, não é? Então vamos ver aqui como que isso se refletiu em termos de retorno sobre patrimônio líquido e outras métricas. Retorno do ativo econômico, que é, gente? É o NOPAT sobre o ativo econômico que está aqui. Esse valor, no final das contas, ele tem que ser comparado com o WACC da empresa, tá? Retorno do ativo. Temos aqui. Retorno do capital de giro.
Vamos agora dar uma olhada no fluxo de caixa da empresa. Receita. E aí a gente vai ter o custo, despesa operacional, depreciação, então a gente tem receita, menos custo, menos despesa, mais depreciação. O lucro bruto operacional da empresa aí alcançou 1 bilhão e 20 milhões. A gente tem aqui a variação da necessidade de capital de giro. No caso aí foi positivo para o acionista, né? Porque ela precisou menos ainda de capital de giro. E aí o fluxo de caixa operacional foi um pouco maior. Não é todo ano que isso acontece, mas nos últimos 2 anos isso gerou valor aí para o acionista, beleza? Resultado não operacional, vamos ver se teve. Não teve, né? Deixa eu botar 0. Resultado financeiro. Aqui. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. A gente vai botar isso aqui. Mas essa rúbrica, ela pode estar suja, tá? E aqui não tem outros. Deixa eu ver se tem equivalência patrimonial aqui. Tem, mas tá vazio. Então, o que foi isso aqui? Geração de caixa aí perto de 600 milhões no último período de 12 meses, em linha aí com o que vem apresentando. E aqui, gente, a gente começa a ver já o que é uma empresa realmente previsível, uma empresa com baixa capacidade de surpresa, tá? O máximo que pode ter de surpresa aqui é a gente ter uma crise hídrica aí bizarra, ou uma canetada do governo. Isso transforma a empresa numa empresa muito mais segura, na minha opinião, onde você investir para o longo prazo. Beleza? E aí a gente vai ter o fluxo de caixa líquido aqui, 342 milhões. Mas lembrando, aqui o acionista ele já recebeu a sua parcela proporcional do lucro, tá? E aí o CAPEX, vamos achar aqui compra líquida de ativos. Esses financiamentos aqui eu vou deixar... Não, eu vou deixar aqui. Quero ver. O que tem aqui? Financiamentos obtidos líquidos. É isso aí. Isso aqui soma. Tá? Então, o fluxo de caixa da firma é o seguinte. Pegar o autofinanciamento, somo. Não, eu subtraio isso. Isso aqui já calculei. O que é o fluxo de caixa da firma? O fluxo de caixa livre mais o CAPEX mais financiamentos. E aí você está vendo que a empresa está reinvestindo quase tudo que ela está precisando, tanto que o fluxo de caixa da firma está quase 0. Beleza? No outro ano, ela financiou aqui o CAPEX através dos financiamentos, viu? Gostoso? Então, vamos para o NOPAT agora. Depreciação. A gente tem aqui também variação da necessidade de capital de giro e a compra líquida de ativos. Então, a gente tem o NOPAT mais depreciação menos variação da necessidade de capital de giro, mais a compra líquida de ativos. Isso aqui eu vou alterar, porque
porque eu estou botando o valor diretamente negativo ali, tá? Então, no ano passado isso foi de 800 milhões, esse ano 635, uma variação aí de 20%, muito baixa em relação ao desempenho do negócio como um todo, beleza? Então, vamos agora lá no Damodaran. Damodaran Unleveraged Beta by Industry. Então, beta não alavancado, a gente vai procurar... o que a gente vai procurar? Energy. Power. Utility. É isso aqui que a gente se classifica, tá, gente? Porque são concessões, beleza? Concessão tem baixo risco, por isso que o beta vai ser de 0,17. Beleza? Vamos ver se tem alguma coisa aqui que pode classificar melhor. É isso aí. É isso aí. É isso aí. 0,17. Então, eu vou usar, tá? Então, o beta não alavancado é 0,17. Preço da ação 2,60, né? Ah, 2,68. Vamos que vamos. Então, aqui no final das contas, a gente ficou com um beta, depois da alavancagem, de 0,23, gente. Ainda assim é muito defensivo, tá? Vamos entender como é que isso chegou no custo do equity. Vamos ver a renda fixa americana. 10-year bonds na Bloomberg. É assim que a gente procura. 1,72. 1,72. Prêmio da renda variável, gente, é justamente aquilo que a renda variável deu acima da renda fixa americana desde 1926. Esse valor atualmente está perto de 6%, tá? A gente pode fazer uma média aqui e botar 4%. E aí a gente pode também procurar o risco Brasil hoje. E aí o IPEA vai me dar esse valor mais atual possível, 2,44%, tá? A gente vem aqui, ó, 2,44%. Isso tudo gerou um custo do equity de 5,1%, gente. Você vai pensar, cara, tio, isso é muito baixo. Como que eu vou investir para assumir somente 5% de risco? Lembra que a gente está num ambiente de juros zeros na renda fixa quase, tá, gente? Então, vamos entender aqui o índice de cobertura dessa empresa. Já agora, no custo da dívida, tá? A empresa teve um EBIT, indicadores I23, 713 milhões. E ela teve um resultado financeiro resultado não, vou botar aqui as despesas logo para ser bem criterioso, ser bem agressivo. Então ela tem um prêmio de risco de 6,5% na sua dívida. E ela gera aí um custo líquido para os credores de 5,43%, tá? Tudo isso vai para o WACC, que chega num valor, numa taxa de desconto de 5,22%. Por quê? 64% do valor da empresa está no equity, está sendo financiado pelos acionistas, e
35 está sendo pelos debenturistas, beleza? Vamos agora entender aqui fluxo de caixa para o futuro da empresa. Isso aqui são indicadores, tá? A gente não tem certeza sobre isso no futuro. A única certeza que a gente tem é que o pessoal vai demandar energia, tá? Então, agora eu preciso do CAPEX da empresa. Eu vou pegar mais uma vez aqui, ó, compra líquida de ativos permanentes. Variação da necessidade de capital de giro é outro número importante aqui que a gente coletou. E a depreciação da empresa também entra nessa conta. Beleza? E aí, ó, a empresa apresentou aí... Ah, não, a gente esqueceu aqui da taxa de crescimento, né? 1 menos o payout vezes o retorno sobre patrimônio líquido. Então a empresa está decrescendo 1,7%, caso a gente use esse payout aqui, ó, de 109%. Mas a gente já viu outras coisas diferentes, que é o seguinte: a gente está pegando dividendo, e eu acho que a gente tem que comparar com o quê? Com a geração de caixa da empresa, tá? Porque a empresa é uma concessão, gente. Beleza? Então vamos trabalhar com essa hipótese para a gente ver o que vai dar. Isso aí. Então a empresa ela está crescendo no PAT dela, uma taxa aí que a gente botou inicialmente só para entender os números de 9,05%. É claro que essa taxa ela não é sustentável, porque se a empresa crescer 9%, daqui a pouco ela está fornecendo energia para o resto do mundo inteiro. Isso não é verdade, tá? A gente tem ali no relatório da empresa o CAPEX que ela pretende investir. A gente vai procurar esse número ali, ó, porque o número dado pela empresa ele é mais confiável do que o número que a gente tira da nossa cabeça ou que a gente prevê do passado, tá? Aí, investimentos. Ainda não é aqui, mas para o final do relatório. Investimentos, projeção de investimentos, ah, isso aí que a gente queria. Vamos ver se a gente tem uma tabelinha para isso. Então, olha só, em 2019 ela investiu 348 milhões, né? Nos outros anos ela vai investir muito menos, beleza? Então a gente vai ter que ajustar isso aqui. Aqui, ó, menos 78.200, menos 80.400, menos 84.600,
menos 70.700. Isso aí. 150, 300. Beleza, é isso aí. Então, o que a gente vai pegar aqui? Ó? Vai aumentar para 4. A gente vai expandir isso aqui. Ah não, é isso aqui só. É isso aí. E aí, como a variação da necessidade de capital de giro da empresa é negativa, conforme a receita que o NOPAT vai crescendo, que acompanha a receita, né? A variação da necessidade de capital de giro vai aumentando também aqui, como vocês vão percebendo, beleza? Então, a gente chega aí num valor para a empresa de 6.719 bilhões, que dá aí um upside de 25%, tá, gente? Espera aí que eu fiz tudo errado. Tudo errado não, foi mal. Payout 54%. Crescimento é isso, o ROI é isso, tá. Só da gente realmente alterar o crescimento para 9%, o upside já cai para 13%, beleza? E aí, se a gente botar aqui um crescimento realístico, que é o seguinte, vai crescer 9% nos próximos 3 anos. E aí, depois não tem crescimento nenhum, tá? O que a gente poderia falar aqui? A gente pode falar muito bem que ela vai ter sim um crescimento. Um crescimento igual à população final, 1,8%. Beleza? Então aumentou o valuation ali muito. Mas é porque também eu vou alterar isso aqui. Eu vou alterar esse crescimento para 5% nos próximos 3 anos. Acho que é mais realístico, tá? E aí, mesmo assim, a gente continua com um upside de 64% na ação, tá? Então, gente, com certeza essa aqui vai ser uma empresa que eu vou analisar bastante antes de entrar. Não é uma recomendação, é claro, né? De entrar, mas ela virou uma grande candidata aí a entrar na minha carteira que eu vou fazer de 2 milhões, tá, gente? Então, o que a gente poderia ser mais rigoroso aqui, tá? Essa perpetuidade, ela tá contando como se a gente fosse renovar tudo. Ou seja, ela tende para o infinito. Isso pode não ser verdade, tá? Isso pode não ser verdade. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar toda essa coluna, todo esse brinquedo aqui, ó. Vou congelar esse painel, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou apagar isso, beleza? Vamos botar aqui então 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ver se isso aqui cresce por mais anos. Tudo isso aqui vai crescer junto.
Vamos ver se isso aqui tá certinho. Deixa eu descongelar esses painéis aqui, ó. Isso aí. E aqui eu vou gerar um resíduo que ele vai ser o seguinte. Pegar esse valor aqui, vou multiplicar ele por 0,3. Eu vou ver se faz sentido isso que eu estou fazendo. Watts. Vamos ver quanto é que a empresa produz de energia. Tá. Vamos ver aqui na produção total dela. Ela tem 2.658 megawatts de energia hidrelétrica, parque eólico 200, mais 167, então ela tem 386. Então, de quase 3.000 megawatts, ela tem 13%. Deixa eu ver aqui, fazer as contas de orelha aqui. 2.658 mais 386,1, 30,44. 12,6%. Então, primeiro deixa eu ajustar aqui essa planilha, que agora que eu vi.
Soma. Isso aí. E aí esse valor aqui, os 346 mil, é exatamente a soma disso aqui. Foi. Esse aqui seria o número viagem, tá? Agora vamos entender aí qual que é o número real para a gente fazer esse cálculo. A gente tem esse valor sobre WCC menos crescimento da perpetuidade. Isso aqui a gente pode somar a isso. A gente pega isso sobre 1 mais WCC sobre esse. E aqui é só questão de fluxo de caixa mesmo, gente. Vamos botar aqui, ó, 1 mais isso. Deixa eu ver se dá para puxar. Mais isso aqui. E a gente vê que se não tiver uma renovação dos parques da empresa como um todo aqui, todo esse valor ele vai cair por terra. Vamos só ver aqui se a gente botou até o final. Não. Beleza, agora sim. Agora sim, agora sim, agora sim, agora sim. Vou até apagar essa planilha aqui, ó. Vou excluir ela. Vamos continuar com a planilha aqui, ó, oficial. Não pode ter esse problema, tá, gente? Não pode ficar de reme-reme. Ih, caraca, agora apaguei ali uma parte da planilha que não podia. Vou fazer o seguinte. A variação da receita vezes o ciclo financeiro. Vamos abrir ali por que esses números estão aqui. Beleza? Porque a variação da necessidade de capital de giro que a gente vai imaginar para o futuro é justamente essa aqui, ó. Variação do NOPAT. Não, na verdade não.
variação do NOPAT vezes a margem do NOPAT dividido pela margem do NOPAT vezes o ciclo financeiro. E aí sim a gente trava aqui. Travar isso aqui também. Isso. Isso aí. Beleza, beleza. Lindo, tio, bora. Depreciação se mantém, o resto tudo se mantém. E aí o que a gente fez, gente? A gente fez os fluxos futuros continuando aí com as usinas, e aí quando vence lá em 2029, eu mantive somente 30% desse mesmo NOPAT, tá? Porque eu estou prevendo aí que geram lucros operacionais proporcionais e a gente vai continuar somente com 30% do negócio daqui para frente, tá? Pode ter renovações sim do negócio, beleza, gente? Importante a gente deixar isso claro. Deixa eu ver com crescimento de zero, o que acontece com o valuation nessa empresa? Fica muito mais em linha com aquilo que a gente está vendo de cotações hoje, tá? Então, vocês vão ter que entender ou chegar a uma conclusão aí o que é o crescimento futuro da empresa, tá? Só para a gente ter noção, nos últimos 2 anos, a receita da empresa cresceu nessa ordem, tá? Na média de 10,84%. Então, quando a gente olha aqui para esse crescimento de 5%, a gente não está sendo muito agressivo, tá? Beleza? Tanto que aqui tem inflação também. E aí tá aí. Valor justo para essa empresa, 9 bilhões 233 e o valor de mercado dela em 5 bilhões 352, tá? Tá certo, tá errado? Tudo depende das tuas premissas, gente. Tem que entender as premissas que você está usando no modelo. Eu acho que eu usei aqui premissas bem conservadoras, tá? Estou diminuindo agora para 1% o crescimento da perpetuidade. E a gente vê que ainda continua com uma margem de segurança boa ali, tá? Mas por quê? Porque eu estou trabalhando com um crescimento de 5% para os próximos 10 anos para essa empresa. Beleza? Então, gente, vou ficando por aqui. Vocês podem escafundar aí as fórmulas, fazer tudo, tá? E dá a tua sugestão. Tio, eu acho que você botou um crescimento muito pesado para esses próximos 10 anos. Eu acho que você manteve uma margem no PAT muito pesada para os próximos 10 anos. Só para você ter noção, a margem no PAT que a gente está trabalhando aqui é a margem de 30% e a empresa ela já apresentou uma margem de 31,86%, ou seja, ainda maior do que ela tem hoje em dia, beleza? Então ainda tem espaço para otimização e aquela história que eu falei também no início. A empresa, com esses projetos novos aí, ela pode diluir ainda mais as suas despesas fixas, com administração, com salário do presidente. Isso é positivo para a empresa, tá? Então ela pode realmente sim alcançar essa margem no PAT maior, beleza? Então, só para revisar aqui no final, que devido aí a esses cenários que eu criei, pode ter ficado um pouco confuso. O que é o fluxo de caixa da firma, gente? É o NOPAT, que é o Net Operating Profits After Taxes. Traduzindo, isso é o lucro operacional depois de pagar os impostos. Quando a gente chega nesse ponto, a gente tem que pagar o acionista de um lado e pagar o credor do outro.
Por isso que a gente compara o valor da firma nesse momento, tá? Só que a gente não fica com esse dinheiro para a gente ainda tem que fazer um investimento para os próximos anos do CAPEX, que é o quê? Para a empresa crescer, para manter as instalações atuais, repor a depreciação. Tem aqui também a variação da necessidade de capital de giro, porque se eu estiver expandindo o negócio e ele necessitar que eu aporte, essa necessidade de capital de giro vai ser um caixa que eu vou deixar ali, que eu não vou botar para dentro. Aqui no caso da STT, ela recebe esse caixa conforme os anos vão passando e a receita vai crescendo, tá? E a depreciação é um valor dado aí, basicamente, a gente já viu que ele representa 5% do permanente, 3,8%, depende aí do ano que a gente está olhando. Eu acho que isso vai continuar de uma maneira sustentável para os próximos anos. E nessas projeções que eu estou usando aqui para o futuro, eu não estou usando depreciação, NOPAT, CAPEX, variação da necessidade de capital de giro. Eu só estou falando que a gente vai para a eternidade ganhar 30% daquele NOPAT a partir do 10º ano, tá? E aí quando eu chego no valor da firma, o que eu faço? Eu subtraio a dívida líquida. E aí a gente veio pegar essa dívida líquida aqui do débito, tá? Da célula I22. A gente subtrai aqui o I22 e a gente chega num valor para acionista de 8 bilhões 537. Descontando isso a uma taxa de desconto de 5,21 e um crescimento de 5% nos próximos 10 anos, a gente chega nesse valor de mercado, nesse valor justo de 8 bilhões 537, tá? Vou botar aqui para 3%, só para você entender a sensibilidade desses números. Eu baixando para 3% esse crescimento, o valuation continua ainda muito atrativo, ou seja, com upside de 37%, beleza? É isso, gente. Ficou aqui a minha aula, valuation. Quero que vocês critiquem, falem, Tiúlio, você não tem noção, você falou que o crescimento é muito mais alto do que eu acredito que seja. Eu não entendi por que você botou esse payout de 53%, porque se a empresa pagou mais de 100% do seu lucro. Aí eu uso aqui o argumento do autofinanciamento, tá, gente? Autofinanciamento é a capacidade que a empresa tem de continuar financiando as atividades mesmo depois de pagar os dividendos. Mas isso aqui é uma opção. Então, por isso que eu trabalho com a geração de caixa aqui, que eu acho um número mais justo com a própria empresa, beleza? Já que ela é uma concessão e ela já teve que fazer um investimento na hora que ela comprou a concessão, beleza? E agora, finalmente, vou ficando por aqui. Beijo e é só começo.